No Brasil, o que não falta é empresário rezando para vencer licitação. Já no Tocantins, uma mulher pediu a Deus para não participar de licitações. O repórter secreto do Fantástico vai contar essa história na capital Palmas, onde o cabeça da Agência de Obras do Estado está sendo acusado de usar a esposa e a filha para fraudar contratos de mais de 50 milhões de reais. E no meio de tudo isso, a polícia encontrou com os suspeitos um caderno com orações. Conversas de corruptos com Deus em busca do perdão divino. Senhor, tenho estado inquieta com as obras. Nos ajude a concluir o que começamos e não participar mais de licitação. Não permita que meu esposo seja envergonhado, envolvido em escândalo. Acabou que envolvimento em escândalo o senhor permitiu. Às 12 horas e 44 minutos, encerro o termo de interrogatório de Geraldo Pereira da Silva Filho. Ele constitui empresa para lavar dinheiro do esquema. Que esquema? Fraudes em pavimentação asfáltica e reformas em obras de órgãos públicos no estado. É por isso que o repórter Eduardo Faustini está em Palmas, capital do Tocantins. É para saber, cadê o dinheiro que estava aqui? As orações que você está vendo estão num caderno apreendido pela Polícia Civil na casa de Geraldo. Geraldo foi superintendente de operação e conservação da AGETO, Agência Tocantinense de Transportes e Obras, que está submetida à Secretaria de Infraestrutura do Estado. Segundo as investigações, o caderno é da mulher de Geraldo, Rosivânia. Você vê a própria esposa do ex-superintendente de obras pedindo a Deus que faça com que eles tenham a consciência da gravidade dos atos que eles praticam. Somos corruptos e ladrões e queremos justificar nossos pecados. Segura aí que essa história tem um monte de rolo. Rolo número 1. O núcleo operacional desse grupo criminoso era liderado pelo superintendente da AGETO, o qual constituiu uma empresa em nome da filha para centralizar os recursos de origem ilícita. A empresa de Maria Fernanda, filha de Geraldo e Rosivânia, se chama Proplan. A polícia diz que dinheiro de 2 contratos, que somam 50 milhões de reais, foi desviado para essa empresa. O primeiro contrato de reformas de órgãos públicos, onde tem como contratada a empresa Prime Construções, e o outro contrato de fornecimento de pavimentação asfáltica, que é a Brasil Pavimentações. A Proplan, ela seria uma empresa que centralizava a lavagem do dinheiro, onde ela recebia recursos sem qualquer tipo de justificativa, tanto da Prime Construções como da Brasil Pavimentações. Segundo as investigações, essas empresas são esquisitas. A Prime Construções está em nome de um senhor que não detinha qualquer estrutura para ter empresa que contratasse grande volume de recursos. E a outra empresa? Essa Brasil Pavimentações executou para o Estado mais de 15 milhões em asfalto, porém, ela sequer comprou matéria-prima suficiente para metade disso. Ou seja, o rombo gira em torno de 8 milhões, só de asfalto fantasma. Rolo número 2. Entra na história mais uma empresa, a ALSD. No papel, a sede dela fica aí. Mas essa ALSD... é do laranja dele. Seu Geraldo. Sim, aí onde foi que eu fui envolvido foi aí, nessa parte. Este é Antônio Luiz de Souza. No papel, ele e a esposa Delcida são os donos da ALSD. Eu trabalhei de pedreiro, pintor, e abri essa empresa, não tinha capital. E procurei um sócio investidor, né? Na verdade, a esposa dele que era cuidar da parte financeira, né? Quem? Dona Rosivânia. Antônio afirma que foi usado por Geraldo. Foi usado. O dinheiro era para fazer uma coisa e quando o dinheiro caiu na conta que era para fazer isso, ele pediu dinheiro para fazer outra coisa. A gente não sabe para onde ele fez, o que ele fez com o dinheiro. E nem pagou pelo seu serviço. Não. A polícia descobriu que muito dinheiro entrava e saía numa boa. Há comprovantes de pagamentos e de despesas pessoais de Geraldo, assim como comprovantes de transferências da conta da construtora ALSD para a conta bancária de sua esposa, a investigada Rosivânia Ribeiro Cunha Silva. O superintendente da AGETO usou toda a família no esquema criminoso. Se ter construtora não é algo que o Senhor tem para nós,
Nos mostre claramente, testifique no coração do meu esposo. Por fim, rolo número 3. Os delegados dessa investigação foram removidos de seus cargos, antes mesmo de interrogarem os suspeitos que eles tinham acabado de prender. Fica claro que, em decorrência da prisão do superintendente de obras do Estado, houve um endurecimento na perseguição dos delegados de Polícia Civil. Para isso, eles removeram mais de 100 delegados no Estado inteiro, tentando disfarçar essa perseguição. Em nota, o governo do Estado diz que a Polícia Civil conta com apoio irrestrito nas investigações das supostas irregularidades e que exonerou o servidor investigado e fortaleceu o combate à corrupção, criando a Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado e a Divisão de Combate à Corrupção. O governo também afirma que a redistribuição dos delegados de Polícia Civil abarcou todas as unidades policiais da instituição e que as substituições não causaram prejuízo, pois todas as investigações da Polícia Civil são sempre acompanhadas pelo Ministério Público e submetidas à apreciação do Poder Judiciário. Mas o Ministério Público entrou com ação para impedir a remoção dos delegados. E nós esperamos que aqui no estado do Tocantins as instituições funcionem livremente. O repórter Eduardo Faustini tentou falar com a dona da Proplan, mas não teve retorno. A Prime diz que todos os serviços prestados são aferidos por meio de medições, tendo ainda os pagamentos registrados na forma exigida pela lei. A Brasil Pavimentação diz que não existe qualquer irregularidade nos contratos que firmou com o poder público e que a relação dela com Geraldo sempre foi institucional, pública, proba e necessária. Já a defesa de Geraldo e Rosivânia disse que não vai se manifestar. Geraldo e a filha, Maria Fernanda, foram presos em julho, mas estão respondendo em liberdade. O que se viu e o que se vê na história do estado do Tocantins são atos de corrupção, é um estado patrimonialista que precisa avançar muito ainda no sentido de termos um estado moderno. É por isso que o repórter secreto do Fantástico quer saber: cadê o dinheiro que estava aqui? Nos perdoe pelo pecado da corrupção, pelo tráfico de influência, por fazer parte do sistema.